Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E como sempre, de antemão, gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas todos os dias a partir das 11h30 da manhã. Gostaria de pedir também para vocês ficarem até o final desse vídeo, porque temos informações super importantes aí sobre o clássico contra o São Paulo que acontece hoje. Temos informações também sobre mudança no elenco do Corinthians, informações importantíssimas que a comissão técnica do Mano Menezes identificou neste elenco do Corinthians atual. Então, se você quer ficar atualizado de tudo que acontece com o seu time do coração, fiquem até o final deste vídeo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí falando do majestoso que acontece hoje a partir das 6h30 da tarde lá no Morumbi, diante do atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo. Mano Menezes, que fará sua estreia pela terceira volta ao clube do Corinthians, fará sua estreia hoje já com problemas. O Corinthians terá 3 desfalques hoje diante do São Paulo, 3 engrenagens fundamentais para este elenco do Corinthians, que é o Fagner, o Gabriel Moscardo, de apenas 17 anos, que vem se destacando a cada jogo, e o centroavante Yuri Alberto já estão confirmados que não vão estar à disposição do técnico Mano Menezes. E não para por aí, fiel. Mano Menezes também disse em entrevista coletiva que não vai utilizar os seus principais jogadores, já pensando na semifinal na Sul-Americana, diante do Fortaleza lá no Castelão. Mano Menezes disse que não quer nenhum jogador desgastado diante de um clássico. Obviamente que o Corinthians então vai mesclar o time, mas peças importantes aí como o Renato Augusto, como laterais, como o Lucas Veríssimo, talvez o Gil, podem não entrar em campo aí já pensando nesse jogo diante do Fortaleza lá. Então podem esperar aí para hoje um time completamente mesclado diante do São Paulo. Por mais que alguns torcedores aí não gostem por ser um clássico, eu estou totalmente de apoio com o treinador Mano Menezes. Brasileirão para o Corinthians a gente já pode esquecer. Dificilmente vamos classificar na Libertadores no Brasileiro. Matematicamente, óbvio que existe a chance, mas é muito difícil que o Corinthians consiga chegar lá e classificar com uma boa pontuação no Brasileiro. Devemos priorizar a Sul-Americana para quem sabe se consagrar campeão e pegar uma vaga direta para a Libertadores, que ela proporciona isso, fora o dinheiro que entra nos cofres do clube. Então o Corinthians aí com um time totalmente mesclado hoje diante do São Paulo. Mas eu quero que vocês comentem aí, qual que é a sua opinião? Vocês entrariam com um time reserva, com um time mesclado, ou vocês entrariam com os titulares absolutos? Comentem, porque a sua opinião é de grande valor para este canal e eu respondo todos os comentários, sem exceção. Outra notícia importantíssima aí é que o treinador Mano Menezes já identificou alguns erros neste elenco atual do Corinthians. Mano Menezes e sua comissão técnica pegou um time totalmente desorganizado dentro de campo. Nas estatísticas, o Corinthians é o time que menos rouba bola no campo do adversário, segundo o treinador Mano Menezes, e ele já identificou o problema. Ele notou que o elenco do Corinthians dentro de campo fica muito espaçado, os jogadores ficam muito afastados, o que faz com que isso aconteça. O primeiro trabalho de Mano Menezes, a primeira organização tática dentro de campo, é aproximar esses jogadores para fazer mais tabelinhas, 1-2, e para roubar a bola assim que perder. Então o Mano Menezes já começa a identificar os primeiros erros do Corinthians. E fiel torcida, isso é importantíssimo. O porquê? Porque o treinador já tem uma visão completamente diferente. Ele já chega aplicando conceitos táticos, mudando a forma da equipe se posicionar dentro de campo, coisa que não tínhamos com o Vanderlei Luxemburgo. Então o Mano Menezes aí tem a sua importância e foi para isso que ele foi contratado, para nos dar chance e perspectiva de título na Sul-Americana. Que o Corinthians com o Vanderlei Luxemburgo, além das entrevistas, ele sempre falar que o time está jogando bem, o time dificilmente chutava gol, Mano Menezes já identifica os principais erros que acontecem no Corinthians e já começa a fazer uma organização tática. Então esperamos que o Mano Menezes aí seja muito feliz no Corinthians, que possa organizar esse time. Mas o trabalho real de Mano Menezes começa a partir de 2024, como eu trouxe aqui no vídeo passado. O treinador vai pedir 4 peças
suas, de indicação suas, que o Corinthians prometeu a dar ao treinador. Só fazendo aqui um feedback do vídeo passado, o Corinthians prometeu 4 reforços de indicação do Mano Menezes e 2 reforços de peso. Então o Mano Menezes já começa a observar a equipe, ver os jogadores que podem ser utilizados em 2024, ver os jogadores que já estão confirmados para a dispensa, ver se pode salvar algum ou não e ver quais atletas o Mano Menezes quer trabalhar. Mas ainda existe chance de título na Sul-Americana, com certeza. Fortaleza não é nenhum bicho-papão e eu acredito que com uma organização tática, com o peso da camisa do Corinthians, a gente pode passar sim do Fortaleza e fazer uma final aí diante de um LDU que não é também nenhum bicho-papão. Temos totais chances de ser campeão da Sul-Americana. E não para por aí, fiel. Mano Menezes, na sua última entrevista coletiva perante o Corinthians, ele disse que 80% é condicionamento físico, 20% é técnica em qualquer clube de futebol. Essa safra gaúcha entre Mano Menezes, Tite e o Carille, que não é gaúcho, mas foi auxiliar do Mano, foi auxiliar do Tite, aprendeu a como ser treinador, vendo esses treinadores trabalhar, se identificou também que o Corinthians ele é um time mais marcador do que ofensivo. É assim que eles gostam de montar os seus times. Eles preferem ter uma zaga consistente, uma zaga forte, com volantes marcadores, levar menos gol do que fazer muitos gols. Essa é a safra gaúcha. Eles são treinados assim. Então o Mano Menezes vai dar prioridade total às condições físicas dos jogadores e não para por aí. Porque a comissão técnica do Mano Menezes já identificou que o Corinthians sofre de condicionamento físico. Obviamente que não são todos os atletas, mas identificaram aí de 4 a 5 jogadores que estão com as condições físicas abaixo do esperado. E já dizendo que essa safra gaúcha, principalmente o Mano Menezes, que é treinador do Corinthians, gosta de um time bastante consistente defensivamente, um time bastante consistente na recuperação de bola, ele não vai admitir que jogue no time dele, no elenco dele, qualquer jogador que esteja com a condição física abaixo. É um time totalmente intenso na marcação. E venhamos e convenhamos, é a principal característica do Corinthians. É a raça, é a marcação, é a força de vontade. Então passou da hora de chegar um cara bom, preparador físico experiente, para dar condições físicas para esse time do Corinthians. Vale destacar aqui informação importante também, que o preparador físico do Mano Menezes não existe. Na comissão de Mano Menezes não existe um preparador físico hoje. O Corinthians está contratando, ainda não fechou, mas está contratando um preparador físico oficial aí para estar diante do clube, se já não contratou. Às vezes, como estamos conversando aqui, o Corinthians já pode efetuar aí. E eu vou trazer o nome do preparador físico assim que o Corinthians fechar. Espero que seja um bom profissional para dar consistência e fazer aquilo que o treinador pede para entregar um time totalmente com condicionamento físico ideal. Assim como o treinador Mano Menezes, eu também acredito que a maior parte, a essência, o substancial, o que é mais importante é a condição física de um time. E a técnica hoje, pelo menos no futebol brasileiro, ela prevalece menos do que uma boa condição física. O Corinthians tinha um elenco parecido com este atual, e quase fomos campeões daquele Flamengo no auge na Copa do Brasil, devido à condição física, graças ao Vitor Pereira, que fazia treinos intensos, que fez com que o time tivesse uma condição física elevada. O Corinthians só não se consagrou campeão porque o Fagner errou aquele pênalti naquela partida que foi para os pênaltis lá na final da Copa do Brasil. Fiel, estou transmitindo bem as notícias? Estão captando bem? Então por isso que é importante você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui a minha prioridade é vocês inscritos e tento passar a notícia da forma mais transparente possível. Mas não saia daí porque temos mais informações. Quero trazer uma informação rápida aqui, mas bem rápida mesmo, de umas informações que nós apuramos aí, que um dos motivos que fez com que o Vanderlei Luxemburgo deixasse o Corinthians foram os próprios jogadores do Corinthians. Foram 4 jogadores que foram conversar com o mais alto escalão do Timão, que é o presidente do Willian Monteiro Alves, para pedir a saída do técnico. Diz que o vestiário já não tinha mais. Era um ambiente horrível de se trabalhar.
jogadores separados por causa da briga que teve com o Bruno Maziotti. Ele era arrogante não só nas entrevistas que todos nós acompanhamos, mas também com os jogadores. Então, um treinador aí que ainda bem que saiu o mais rápido possível. Não sabemos o nome dos jogadores, mas foi 4 jogadores de grande influência conversar com o Duílio Monteiro Alves, com o que ajudou na queda do treinador Vanderlei Luxemburgo. Tomara que seja feliz em outro clube aí, porque o Vanderlei Luxemburgo tem uma história no futebol e devemos respeitar. Mas para o Corinthians não estava sendo um bom treinador e a gente estava caindo, cada jogo caindo mais as nossas condições técnicas. Então, mais uma informação importante aí para vocês, que os jogadores do Corinthians ajudaram nessa queda do Vanderlei Luxemburgo após um empate contra o Fortaleza por 1-1 na Neoquímica Arena. Fiel, agora a respeito a Bruno Mendes, Mano Menezes também disse em entrevista coletiva e disse também que quer trabalhar com o jogador para o Duílio Monteiro Alves. O Corinthians já mexe os pauzinhos para tentar renovar com o Bruno Mendes. Não vai ser uma tarefa fácil não, porque o Bruno Mendes não quer ficar no Corinthians. Mas com a chegada do Mano Menezes, isso também pode mudar. Este conceito também pode mudar na cabeça do jogador. Porque quando o Mano Menezes era treinador do Internacional, Bruno Mendes era titular absoluto lá no Inter. Mano Menezes usava ele na posição de zagueiro e não de lateral, como o Corinthians usa. Mas na entrevista coletiva o treinador rasgou elogios e disse que quer contar com o Bruno Mendes. Isso em entrevista coletiva e isso nos bastidores internamente para o presidente Duílio Monteiro Alves. Bruno Mendes aí faz parte dos jogadores que o Mano Menezes quer que fique para 2024. Diz que é um jogador de muita força, um jogador muito rápido, um jogador técnico e um jogador que ele pretende contar para 2024. Então, quem sabe aí com a chegada do Mano Menezes, que é um treinador que o zagueiro gosta muito onde ele foi titular, pode mudar o pensamento do próprio jogador e do Corinthians para fazer uma oferta melhor para o Bruno Mendes, para seguir aí com o timão em 2024. Fiel, o que eu queria passar de Corinthians para vocês é isso, o que tem de mais atual é isso. Gostaria de agradecer demais a sua presença. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, como sempre. O meu muito obrigado pela sua presença. Amanhã estaremos de volta aqui às 11h30 para a gente comentar sobre a partida entre Corinthians e São Paulo. E vai Corinthians!